Boa noite, senhores. Como vocês estão? Como vocês têm passado a semana? Espero que a semana de vocês tenha sido mais tranquila que a minha. Eu não estou de nenhuma forma querendo dar uma desculpa pra vocês, apenas uma breve explicação, mas fora alguns problemas pessoais que eu estou resolvendo, lidando com eles, o meu CLT, minha empresa, tá me consumindo absurdamente esses últimos dias e eu não tô conseguindo dedicar o tempo necessário pra fazer os estudos pros vídeos aqui do canal. Então, por isso um pouquinho da minha ausência aqui. E como parte desse motivo do meu emprego CLT tá consumindo tanto tempo da minha vida desse jeito, eu passei, paralelamente aos problemas que eu estive resolvendo, pensando em o que eu vou fazer pra me desvincular desse emprego CLT, desse salário tão baixo que eu recebo e que consome tanto tempo útil da minha vida. E eu acho que eu cheguei a algum plano, talvez eu consiga executar. E eu acho que seria interessante compartilhar isso com vocês. Talvez alguns de vocês possam estar numa situação parecida com a minha, com condições favoráveis parecidas com a minha, e talvez essas minhas ideias, esse meu plano, sirva de alguma forma como um insight ou coloque a cabeça de vocês para trabalhar. Enfim, ideias são sempre bem-vindas, eu acho. Antes da gente entrar pro conteúdo do vídeo, eu gostaria de fazer essa menção honrosa ao nosso querido Bitcoin, que está batendo uma nova alta histórica hoje, aos $110 mil, e mandar um abraço para todas as pessoas que disseram que o Bitcoin havia morrido e entrado em bear market na queda mais recente do mês passado. Mais uma vez o Bitcoin mostrando força e resiliência e como ele sempre tem capacidade de surpreender a gente. Ainda sobre esse assunto do Bitcoin, eu tenho este vídeo gravado, que foi o primeiro vídeo que eu publiquei no canal, fora a apresentação dele, que diga-se de passagem já faz 8 meses, caramba, como o tempo voa. Onde nesse vídeo eu dei algumas explicações de o porquê eu considerava que a bull run final do Bitcoin havia começado. Fiz um panorama geral sobre a minha leitura do mercado, do Bitcoin, do estágio que a gente se encontrava. E apresentei no vídeo essa ferramenta para vocês. Essa ferramenta se chama CBBI, que é feita por um youtuber gringo, o Collins. E ela tenta ser, de uma forma visual, um tipo de termômetro para explicar o quão próximo de um topo ou de um fundo a gente pode estar dentro do Bitcoin. Sempre que essas linhas azuis chegam próximo do 100%, muito provavelmente a gente está numa região de topo. E sempre que essa linha se aproxima dos fundos, das mínimas, muito provavelmente a gente está num cenário de fundo do preço do Bitcoin. Eu conheci essa ferramenta no último topo que eu presenciei, lá por volta dos $50-60 mil, e venho acompanhando ela desde então. E posso dizer que ela tem me auxiliado bastante a entender sobre o ciclo e o momento do Bitcoin. Ela atualmente está marcando o número 78, significa que a gente ainda tem algum espaço para o Bitcoin subir, talvez 150-160 mil dólares, até o indicador começar a bater 100 e estar próximo de uma sinalização do que seria o topo do Bitcoin, ou um topo local, talvez o topo do ciclo, enfim. Eu discuto um pouco mais essas questões aqui no vídeo, aprofundando como sempre, elaborando a minha argumentação, e deixo aqui como uma recomendação interessante para vocês estarem assistindo esse vídeo aqui. Eu sei que o áudio dele é um pouquinho ruim, ele ainda era gravado com aquele meu microfone de R$10, mas eu acho que as informações do vídeo são pertinentes e têm algum certo valor. Avançando pro conteúdo do vídeo, de fato, eu preciso dar um pouco de contexto para vocês sobre o que é o meu CLT, o que é o meu emprego de carteira assinada, para vocês que estão chegando agora no canal ou para vocês que não são membros tão ativos assim. Mas eu basicamente atuo numa empresa de tecnologia e trabalho em várias frentes dentro do ambiente de tecnologia, seja na parte de desenvolvimento, seja na parte de suporte, seja na parte de gerenciamento. E atualmente eu trabalho com a equipe de suporte Service Desk. Nós atendemos basicamente as demandas de dificuldades e problemas que usuários das empresas clientes encontram no seu dia a dia, e eu tento estar atuando e prestando auxílio para resolver esses problemas. Esse fluxograma mais ou menos exemplifica o que é a minha função dentro da empresa, qual o serviço que é prestado. Nós temos os múltiplos clientes que atendemos e tem os seus diversos serviços, sistemas que são atendidos e rodados, e sempre que eles têm um problema, eles abrem um ticket, um chamado, e passa por toda uma cadeia de avaliação e chega para os técnicos de suporte, que são as pessoas que efetivamente colocam a mão na massa para estar resolvendo os problemas das demandas. E eu atualmente me encontro dentro desse grupo, sou um técnico Tier 2, técnico de campo Tier 2. E como vocês podem ver pelo fluxograma, cada problema de cada empresa cliente que a minha empresa de tecnologia atende, passa por um determinado setor, e cada um desses quadradinhos, cada um desses partes do fluxograma, existe uma equipe responsável, um chefe, um gerente que trata as informações e precisa de respostas, precisa de
feedbacks, relatórios, uma cadeia gigantesca de pessoas a quem eu preciso estar constantemente respondendo e repassando informações, fora os clientes que estão na ponta do problema, tendo que lidar com os problemas e eu tenho que intermediar tudo isso e gerenciar tudo isso. Para vocês que acompanharam as lives que eu tive fazendo umas 2 semanas atrás, ou 3 semanas, como tá marcado aqui pelo histórico, eu estive revisitando os meus conhecimentos sobre a certificação da ISO 4, que é o modelo de atendimento que a minha empresa atualmente adota. E essa certificação, esse modelo, essa forma de trabalhar, ela basicamente tenta ser o melhor possível para os clientes que estão sendo atendidos. Isso significa sempre entregar a mais do que o combinado, sempre trabalhar além do exigido, desempenhar esforço máximo no atendimento dos clientes para garantir com que a satisfação dele esteja em primeiro lugar. Esse é o foco dessa metodologia, como ela trabalha e como ela tenta agregar valor para os clientes da empresa. Então, com base nessa premissa, você consegue imaginar que a quantidade de tarefas e esforços que são demandados, juntamente com essa cadeia gigantesca de pessoas a quem a gente precisa constantemente estar reportando informações, feedbacks, relatórios, acaba culminando numa rotina excessivamente estressante e muitas vezes maçante e muito longa. E atualmente a minha remuneração para estar atuando nessa cadeia de trabalho gira em torno de R$ 3.300 líquidos, são pagos mensalmente para mim. E eu não sei como anda a realidade de vocês, na região que vocês vivem, na cidade que vocês moram, mas esses R$ 3.000 que eu recebo basicamente pagam as contas do mês para sobreviver. Esse valor nem de longe é suficiente para pagar as contas e construir alguma forma de patrimônio, alguma forma de bens e evolução na vida. Essa função específica que eu exerço, ela ainda exige uma alta demanda por estudos, devido ao fato de ter um ambiente de tecnologia. Você precisa constantemente estar se atualizando com os novos processos, com as novas informações, os novos softwares, muitas certificações que são cobradas constantemente para que a gente ou tire elas, adquira esse conhecimento novo, ou esteja sempre renovando os nossos conhecimentos. Eu tenho formação acadêmica universitária num curso de sistemas de informações, que é um curso mais voltado para essa área gerencial da informática. Eu tenho algumas certificações Microsoft que eu preciso constantemente estar renovando elas e reciclando. Então essa função, essa profissão, ela demanda altamente a minha capacidade de estudar e estar atento às novidades no geral. Outra questão que acabou me ocupando dessa semana é que a minha empresa está com uma renovação de contrato com um dos clientes que ela atende, e durante esse processo de renovação é quando é discutido os valores que vão ser fechados para o pagamento do contrato e, consequentemente, os valores que são pagos de salário para nós, a equipe de técnicos, funcionários que atende esse cliente específico. E durante essa semana eu precisei, de certa forma, levantar um relatório, um estudo de caso, no mesmo padrão que eu elaboro e estudo aqui para o canal do YouTube. Provavelmente estudos que vocês já viram em algum dos vídeos, já tiveram a oportunidade de estar consultando. Dessa vez eu precisei gerar esse estudo e esse relatório para mim mesmo, para demonstrar o quanto a minha evolução salarial dos últimos 8 anos não foi o suficiente para manter o meu poder de compra, e o quão defasado o salário que a empresa paga para mim, hoje esse valor de R$3.000 mais ou menos, o quanto ele é abaixo do que eu recebia há 8 anos atrás. Mesmo nominalmente o meu salário tendo aumentado, hoje eu recebo cerca de 40% a menos de poder de compra do que eu recebia antes. Enfim, e como a gente está nesse momento de renovação de contrato, esse era o melhor momento para estar levantando essa questão junto com a minha empresa e estar tentando discutir ou negociar algum tipo de ganho salarial, algum tipo de reajuste que possa recompor não só o valor nominal do salário, mas também o poder de compra que foi perdido ao longo desse tempo. Infelizmente, com esse valor pífio que eu recebo do meu trabalho, ele não é suficiente para pagar todas as contas e conquistas que eu preciso entregar para minha família. E a minha esposa também é trabalhadora. Ela é uma enfermeira que trabalha em regime CLT também com um hospital daqui da localidade. Ela trabalha como enfermeira em diversos setores da UPA da cidade, e atualmente ela recebe algo líquido por volta dos R$4.000. E a questão do CLT para minha esposa também é um problema. Ela acabou se formando como enfermeira e adquirindo essa profissão muito mais por pressão dos pais e dos parentes que já tinham alguma ligação nessa área da saúde, mas a minha esposa, ela detesta essa função, esse emprego, ela detesta ser enfermeira. Tomado esse fato de ela não gostar da profissão dela, o ambiente de uma UPA, de um hospital público, é um local completamente insalubre para se estar trabalhando. A quantidade de vezes
vezes que aquele departamento fica congestionado, lotado de pessoas que muitas vezes estão com dores, estão precisando de algum tipo de atendimento de fato, são colocadas lado a lado com pessoas que estão lá simplesmente para pegar um atestado médico ou fugir de algum emprego, de alguma coisa, e elas acabam sempre descontando dentro da enfermagem, que é a linha de frente de toda a unidade de atendimento. E essa questão essa dificuldade do local de trabalho junto do fato da minha esposa não gostar da profissão, não gostar do que ela faz, tem contribuído muito com o que eu posso dizer, um quadro de tristeza que ela tem. Eu não diria que é uma depressão, talvez esteja arrumando para isso, mas no momento eu digo que é esse sentimento de desânimo total que ela tem sempre que é relacionado a trabalho. E da mesma forma como aconteceu comigo, aconteceu com ela, e imagino que aconteceu muito com muitos de vocês que assistem o canal, é que ela também teve uma baixa evolução salarial. Ela está trabalhando nesse hospital, se eu não me engano, há uns 9 anos, 8 talvez, e faz 8 anos que ela ganha 4 mil reais. Há 8 anos atrás, antes da pandemia, isso daí era um baita de um dinheiro, mas hoje em dia não dá pra quase nada. Eu sei que na cabeça de vocês, agora vocês estão somando o salário que a minha esposa recebe, que é esses 4 mil, junto com os 3 que eu recebo, e estão chegando à conclusão que eu e minha esposa, a minha família no momento, recebe mensalmente um valor de 7 mil reais. E talvez muitos de vocês possam achar um absurdo ouvir eu falar que isso não é o suficiente. 7 mil reais não é o suficiente, sendo que tem famílias em situações muito mais complicadas e sobrevivem com um salário mínimo. O ponto em questão é que fazem 2 anos que eu vim morar com a minha esposa. Em 2023 a gente alugou uma casa e mobiliamos ela, precisamos comprar móveis, eletrodomésticos. Passamos todo o ano de 2023 pagando boleto de móveis e coisas que a gente havia financiado para finalmente poder morar junto. No ano seguinte, em 2024, a gente decidiu que a gente já estava morando junto, já havíamos quitado boa parte das dívidas de móveis e eletrodomésticos que havíamos comprado, então estava na hora da gente casar, realmente formalizar o matrimônio. Para minha esposa, toda a cerimônia de casamento e todo o evento era algo muito importante, não só para ela, mas para os familiares dela, os meus sogros. Isso era algo muito importante e foi algo que a gente decidiu de comum acordo estar fazendo e embarcando. Neste vídeo específico que eu soltei há 4 meses atrás, com o título de Não Confie em Pessoas, eu acabei aprofundando um pouco mais sobre essa história do casamento, os perrengues que acabei passando ali. Se vocês têm interesse em ouvir um pouco dessa história, vocês podem estar consultando nesse vídeo aqui. Talvez para alguns a lição dolorosa que eu tive no ano passado, talvez possa servir de alerta ou de experiência. Enfim, é outra história minha de vida que eu recomendo que vocês deem uma conferida. E voltando um pouco sobre essa questão de 7 mil reais não serem suficientes, tudo bem que eu passei por esse período de mobiliar uma casa, de pagar o casamento, então eu estive pagando muitas contas todos os meses, mas a gente ainda está numa situação onde nós não temos uma casa. Em 2023, quando a gente foi morar junto, acabamos optando por uma casa de aluguel mesmo, uma casa simples. Conseguimos uma casa com 1.000 reais de aluguel, num bairro bem afastado, bem humilde a casa, só pra gente juntar as nossas trouxas e começar a ter uma vida a dois finalmente. E no final daquele ano, a avó da minha esposa acabou falecendo e foi oferecido para que a gente morasse de favor na casa da avó dela, meio como uma forma de tomar conta da casa, para que a casa não ficasse vazia e ninguém invadisse e tal. Enfim, era uma via de mão dupla, ajudava tanto os herdeiros a fazer a manutenção da casa e também tirava o ônus da gente pagar aluguel. E atualmente a gente se encontra nessa situação, morando numa casa de favor, ainda com algumas dívidas, algumas contas pendentes do casamento que ainda estamos quitando. Então temos pelo futuro a missão de talvez conseguir um local para que a gente possa comprar e chamar de nosso, uma casa para a gente alugar e ficar pagando IPTU para o Estado. E com toda certeza nós ainda precisamos construir algum tipo de aposentadoria. Vocês acompanham a história do INSS, muito provavelmente daqui 20 ou 30 anos, quando eu estiver próximo da minha idade de aposentadoria, o INSS simplesmente não vai existir a possibilidade da gente se aposentar por ele. Então, como já é uma opção que eu nem conto nos meus planos, eu tenho na minha mente que eu preciso criar a minha própria aposentadoria, a minha própria fonte de renda quando eu decidir de alguma forma parar de trabalhar. E para todos vocês que são recém-casados ou vão se tornar recém-casados, eu digo que a próxima cobrança que a sociedade vai colocar no ombro de vocês é a questão de vocês terem um filho. Quase que todos os dias depois que a gente se casou, alguém que encontra a gente, algum familiar, algum conhecido, a primeira pergunta que eles fazem é: e aí, quando vocês vão ter filho? E eu digo para vocês que na atual situação, onde a gente ainda precisa adquirir um imóvel, conquistar uma aposentadoria para nossa vida e ter um filho, criar uma criança,
R$ 7.000 não dão pra nada, não dão pra esses objetivos. Não se eu quiser minimamente dar uma vida decente pra um filho, que ele não passe necessidades e que ele tenha um bom estudo, uma boa formação, esse dinheiro não vai ser suficiente. Em contraste com isso, um inscrito do canal me passou essa oferta de estágio que a Sabesp, que é a companhia de saneamento daqui de São Paulo, ela abriu recentemente, oferecendo uma bolsa, um benefício para crianças que vão estar estagiando junto com elas, de líquido R$ 2.200, mais alguns benefícios de vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, seguro de vida, acesso a esses Gympass para que a pessoa possa ir em academias e tal, com uma jornada de 6 horas por dia. E somando todos esses benefícios, esse estagiário da Sabesp vai estar recebendo a mesma remuneração que eu recebo atualmente. Um contraste muito grande com a necessidade de formação acadêmica, certificados, serviço técnico especializado, uma rotina maçante de 8 horas por dia. Enfim, eu não sei qual é o sentimento que vocês têm ao ver uma situação dessa, mas para mim parece bastante desolador, para dizer o mínimo. Então, ao longo dos últimos dias, eu estive meio afastado das redes sociais, inclusive não dei muita atenção no grupo do canal, quem é um pouco mais afastado. Eu tive me focando nas demandas do trabalho e tentando gastar um pouco de energia pensando o que eu posso fazer para mudar um pouco essa situação e tentar trazer mais dinheiro, mais dignidade para minha família e talvez a possibilidade de eu ter um filho ou não. E refletindo sobre as habilidades que eu tenho, conhecimentos e o que eu poderia empregar de formas mais rápidas ou menos rápidas, eu cheguei a 3 objetivos, por assim dizer. Eu possa estar buscando alguns deles no curto prazo, outros talvez mais médio prazo, para estar revertendo um pouco essa minha questão financeira, eu diria. Uma das primeiras possibilidades que veio na minha mente é sobre abrir um comércio. Abrir algum comércio simples, um comércio analógico, que não demandasse de muita habilidade para estar sendo executado, e que fosse um comércio que pudesse me oferecer flexibilidade para realizar serviços em paralelos. Eu acho que toda a base do meu plano se segmenta nisso, a capacidade de eu ter mais de uma fonte de renda, ou talvez mais de um serviço. Durante esses dias eu andei pesquisando um pouco, estudando algumas possibilidades, fui buscar algumas informações com alguns contadores, alguns funcionários que trabalham na área fiscal, para ver o que eles poderiam me orientar. E eu cheguei a uma conclusão de que comércios, dos mais simples que sejam, eles têm uma alta capacidade de sonegação. Eu não estou de nenhuma forma incentivando que alguém sonegue impostos, também não estou dizendo que eu vá fazer isso. Estou apenas, digamos, dando uma constatação do que acontece na prática. Nessas conversas que eu tive, um dos contadores explicou para mim quais são os regimes de tributação fiscal que os comércios sofrem, que seria basicamente hoje dividido em lucro presumido, lucro real e o simples nacional. E para não aprofundar muito o assunto nessa parte chata, basicamente hoje o único regime tributário fiscal para empresas pequenas, comércios pequenos que vale a pena, seria você enquadrar ela dentro do simples nacional. É um modelo de tributação onde você paga uma taxa fixa em cima do valor bruto que o seu comércio arrecada ao longo do mês. Se eu não me engano, nas faixas iniciais são cobrado 4,5% de imposto sobre todo o faturamento bruto ali do mês. Então, basicamente, segundo, abre aspas, palavra do meu contador, você só paga imposto sobre aquilo que você vender na sua maquininha de cartão. Pois para você abrir essas maquininhas de cartão, você pegar o cadastro dela, você ter acesso a elas, você precisa do CNPJ da sua empresa, de uma conta bancária vinculada ao nome da empresa, e os dados que são pagos pela maquininha de cartão, eles são automaticamente auditáveis pela Receita. Então, de novo, não sou eu que estou falando, foi esse contador que eu entrei em contato, mas ele disse que basicamente você paga imposto somente sobre as vendas que você realizar sobre o cartão de débito ou cartão de crédito. Segundo palavras dele, de novo, todas as vendas que você realizar em dinheiro físico e Pix, você não tem um reporte automático, digamos assim, sobre o que entrou de receita bruta dentro do seu comércio, e isso fica sob sua responsabilidade estar declarando ou não. Julguem essa informação como vocês quiserem. E refletindo um pouco sobre essa questão de pagamentos de serviço, existe essa carteira da Muse, que é uma carteira custodial de criptomoedas e trabalha com a rede Liquid do Bitcoin.
Então você tem a possibilidade de estar fazendo custódia e compra, venda, negociação de DPix, LBTC e outras moedas que transitam pela rede Liquid. E mais ou menos há uma semana atrás, o Danny fez um vídeo explicando a utilização dessa carteira, quais são as suas funcionalidades, destrinchando todo o seu funcionamento. E ele mostrou algo que me chamou a atenção justamente por eu estar refletindo sobre essas questões, e é essa carteira ela oferece um modo comerciante. Basicamente, a carteira permite com que eu gere um código QR Code de Pix, onde o cliente pode fazer o pagamento através do Pix, e eu recebo direto na minha carteira em criptomoeda, de acordo com a criptomoeda que eu selecionar. As opções vigentes no momento, se eu não me engano, é o LBTC, o DPix ou o Tether da rede Liquid. Então esse tipo de solução abriu uma ideia interessante na minha cabeça sobre receber os pagamentos direto em criptomoedas. Caso vocês queiram conferir um pouco mais o funcionamento dessa carteira, eu vou deixar o link para o vídeo do Danny aqui na descrição desse vídeo. Então dá uma conferida aí embaixo que muito provavelmente vocês vão encontrar o link para esse vídeo aqui. E se você for lá e gostar do vídeo, deixa uma moralzinha, deixa um comentário lá falando que você veio pelo canal do Paranoia. Vamos dar um pouco de moral pro Danny aí, que ele também me ajudou muito recentemente. Agora, uma característica que esses comércios mais simples têm é que eles têm uma baixa escala vertical. Quer dizer que, na maioria dos casos, é difícil você escalar a operação de um comércio pequeno a ponto de você ter faturamentos milionários. Principalmente esses comércios que são mais simples, pois a barreira de entrada nele é muito menor, então você tem uma competitividade maior. Enfim, no geral, comércios são bem difíceis de se escalar verticalmente. Contudo, a possibilidade de você realizar uma escala horizontal nesses comércios é muito grande. O que isso quer dizer? A possibilidade de você abrir múltiplos comérciozinhos iguais ou não em diversos bairros. Dessa forma, tirando proveito da logística, estoques, se você for abrir comércios similares ou não, viabilizando de alguma forma que você consiga escalar os seus comércios. Você pode abrir um comércio simples, bota ele para funcionar, fica rodando ele com a sua própria mão de obra ali uns 6, 7 meses, um ano talvez. Quando você percebe que o comércio já está andando sozinho com os próprios pés, você pode deixar um funcionário lá trabalhando e ir para outro bairro e replicar o mesmo comércio, a mesma estratégia em outro bairro e seguir escalando horizontalmente a sua rede de comércios, e você atua mais na parte de geração e construção de comércio. Dentre as possibilidades específicas que eu pensei no que eu poderia estar abrindo ou não, eu pensei muito em abrir um desses mercadinhos de bairro. Tenho certeza absoluta que todos vocês já se depararam com um mercadinho desse. Com certeza muitos de vocês fazem compras de algumas coisas, alguns itens que ficaram faltando na sua compra mensal no mercadinho do seu bairro. E eu achei essa possibilidade interessante por... é um comércio simples, você basicamente vai revender mercadorias, comprar de um lado e revender no outro. Você não precisa de nenhum diploma ou conhecimento muito técnico para estar tocando um comércio desses. E um ponto interessante que especificamente para o mercadinho me chamou a atenção é que muitos dos inscritos, inclusive eu, temos essa questão meio sobrevivencialista intrínseca em nós. A capacidade da gente estar se desplugando o máximo possível do sistema, criando reservas, criando estoques. E o mercadinho desse de bairro seria uma forma não tão velada de você automaticamente ter um estoque. Pensa na possibilidade de um caos social que acontece, você abaixa a porta, barriga ela com um pouco de pólvora e você já tem automaticamente o seu estoque ali feito. É uma forma interessante para sobrevivencialistas ou pessoas que vão um pouco mais nessa vertente de ter um estoque e ao mesmo tempo utilizar ele como uma fonte de renda. Você não mantém o seu estoque ali parado, tendo que prestar tanta atenção com datas de validades e produtos que você não está consumindo e está perdendo eles, pois a própria rotatividade do mercado faz com que você tenha sempre produtos frescos ali. E qualquer situação de crise, bem, você já tem comida ali. Obviamente, as outras pessoas do bairro também sabem que você vai ter comida ali. Então, você vai ter que ter um plano de contingência de defesa numa situação dessa. Mas o mercadinho me chamou a atenção por conta dessa característica bastante peculiar. Outra possibilidade de comércio que veio na minha mente também seria estar abrindo algum tipo de adega /bar. Aqui na minha cidade, acho que na maioria do estado de São Paulo, está ficando bastante popular essas adegas que vendem bebida gelada e tem alguma mesinha, alguma coisa para você estar consumindo as bebidas no local ali mesmo. Não é propriamente dito um bar, um boteco no sentido literal da palavra, mas seria um depósito de bebidas, alguma coisa do tipo. Aqui na minha cidade ficou muito popular essas adegas que trabalham durante a madrugada, fechadas por essa grade e simplesmente revendendo as bebidas. A ideia é de uma distribuidora de bebidas, bar, adega, seja lá como você queira chamar, ela vai um pouco nessa linha do mercadinho, de você, de certa forma, manter
manter um certo estoque, claro que de bebidas alcoólicas não seriam tão bem-vindas ou tão necessárias assim numa preparação propriamente dito, mas nada impede que você, junto com um comércio desse, você tenha uma prateleira com algum estoque de comida, alguns produtos que você possa estar ofertando para as pessoas estarem levando junto. Então ele vai um pouco nessa ideia de ser um tipo de estoque de emergência que você pode ter ali, tá gerando algum tipo de renda através desse estoque. E é um comércio simples, você quase não vai ter nenhum trabalho de manufatura ali. Você basicamente pega as bebidas, bota para gelar e revende elas. E especificamente esse modelo de bar, a adega, tem uma vantagem que eu acredito ser superior à ideia do mercadinho de bairro. É a capacidade de resiliência que esse tipo de comércio tem a crises. Nós costumamos pensar que durante os períodos de crises, as pessoas tentam se focar para o essencial, muitas delas focam somente no consumo de comida e tentam cortar gastos supérfluos, mas a grande verdade é que você vender vício para as pessoas, de certa forma, é o que existe de mais lucrativo no mundo. A pessoa que tem uma quantidade limitada de dinheiro, muitas vezes ela deixa de comer, de comprar o alimento do mês, para estar comprando o vício dela, seja em bebidas, seja em cigarros, que muitas vezes essas adegas também comercializam. O indivíduo dá muito mais preocupação ou importância para o vício dele do que para a própria alimentação. Não é à toa que o comércio de drogas é o comércio mais lucrativo em qualquer lugar do mundo que você for, porque basicamente o que os traficantes vendem é o vício das pessoas. E pergunta para quantos traficantes, quantas organizações criminosas sofrem com as crises governamentais ou financeiras de determinados países. Então, especificamente, o bar ele acaba tendo essa capacidade enorme de resiliência a crises financeiras. É um comércio que é pouco impactado, diria assim. Indo por essa linha de pensamento de vender o vício das pessoas ser altamente lucrativo, a gente tem também as farmácias. Eu sei que a dependência de remédio às vezes é uma questão de saúde, mas muitas vezes é uma questão de vício também. Então, por isso que você tem farmácias em cada esquina da cidade ultimamente. De novo, é triste dizer isso, mas é encarar a realidade do mundo como ela é e jogar um livro de regras embaixo do braço. Basicamente, vender drogas lícitas para as pessoas que são viciadas nela. Mas o principal motivo de o porquê cogitar um comércio simples é porque ele permite com que outras atividades possam ocorrer em paralelo. Se eu optar por abrir um mercadinho ou uma adega, alguma coisa dessa, eu posso colocar em determinados momentos a minha esposa para ajudar a tocar o comércio, ou os meus pais, ou os meus sogros, ou qualquer pessoa pode facilmente entender a operação do local e estar me auxiliando ali. Dessa forma eu não fico completamente preso e ainda posso prestar serviços autônomos do quais eu tenho conhecimento. A minha formação de TI, nesse caso, ela não fica completamente abandonada, largada às traças. Eu posso, paralelamente à operação do comércio, estar também oferecendo serviço de informática, serviço a domicílio, fazer uma formatação, uma configuração, algum tipo de consultoria, online ou presencial. Eu consigo continuar aproveitando a minha formação, os meus conhecimentos profissionais, independente de estar tocando ou não esse comércio. Outra possibilidade que isso me abre é, para algumas pessoas que são inscritas, sabem que eu tirei ano passado a minha RAIS, a minha carteira de habilitação para condução naval, e eu sou alguém habilitado a estar conduzindo embarcações. E essa é outra prestação de serviço que eu pretendo estar focando daqui para frente. Parece meio inusitado alguém com uma formação na área de TI querendo conduzir embarcações, mas o fato é que o valor agregado por essa prestação de serviço é altamente gigante. Você, quando vai alugar um marinheiro para conduzir uma embarcação de passeio num fim de semana, é comum você pagar valores de 600 a 700, 800 reais para estar usufruindo da capacidade de condução daquele marinheiro durante o dia. Então, numa situação dessa, num feriado prolongado que eu pegue 4 dias de serviço levando gente para passear de barco, eu posso basicamente tirar o salário que eu tenho tirado no mês inteiro trabalhando como profissional de informática. Parando para pensar agora, é surreal o quão discrepante pode ser isso. E não só essa possibilidade de utilizar o serviço de condução para levar pessoas para fazer passeios de barco, mas também existe a possibilidade de pegar um cliente fixo para atendimento. Existe um parente da minha esposa que ele já é marinheiro, ele já trabalha há muitos anos oferecendo serviços de marinharia. Em uma conversa que ele teve comigo há muitos anos atrás, ele contou que ele havia fechado o contrato fixo com 2 clientes, 2 pessoas com alto poder aquisitivo que tinham embarcações, e eles basicamente precisavam de um marinheiro fixo e cuidasse das embarcações quando ela não estivesse em operação, para que ele fosse lá na marina, verificasse a manutenção dela, se ela estava em dia, fizesse todos os procedimentos que é necessário para uma embarcação. Quando você põe e tira ela da água, você precisa estar limpando ela, fazer o processo de
adoçar a embarcação, que é você lavar toda a água salgada e limpar com água doce, os motores hidrojet que você precisa estar lavando eles internamente com água doce para garantir a preservação e manutenção da embarcação, bem como reparos que você pode estar eventualmente tendo que fazer, um banco que rasgou, algum equipamento que quebrou e você precisa estar chamando os profissionais que vão fazer o reparo na embarcação e estar acompanhando ele. Normalmente, os donos de barcos, eles não têm tempo para fazer isso. Então, eles acabam contratando um marinheiro de forma fixa que atue nessa parte de manutenção da embarcação, dos cuidados da embarcação, e que esporadicamente, quando o dono da embarcação quiser fazer um passeio no fim de semana, esse marinheiro leva ele para passear e conduz a embarcação por onde ele desejar. E na ocasião, esse parente da minha esposa, ele informou que ele havia fechado, né, o contrato com 2 pessoas diferentes, ou seja, ele estava cuidando de 2 barcos diferentes, e ele estava recebendo mensalmente de cada um dos contratos, cada um dos barcos, cerca de R$5.000. Então ele estava basicamente ganhando R$10.000, 10 conto, para tomar conta das embarcações e eventualmente quando os donos viessem ele levava o pessoal para passear. Eu não sei para vocês, mas isso me parece altamente interessante, não só pela capacidade do valor agregado que essa prestação de serviço fornece, mas como principalmente a liberdade que você tem para estar levando outros projetos, outros fontes de renda em paralelo desse serviço. Vocês podem ter percebido até o momento que a minha ideia consiste em basicamente trabalhar pra cacete. Conseguir 2 ou 3 empregos, 2 ou 3 fontes de renda e tentar escalar a minha vida financeira através disso. Obviamente, eu tenho certeza que vocês se questionaram o porquê das opções que eu mencionei até agora não ser algo voltado para o digital. Talvez a venda de um curso, alguma mentoria, alguma coisa. E a resposta é que, apesar desses comércios digitais, essas possibilidades digitais serem altamente escaláveis, eu no momento eu tenho algum tipo de barreira, sei lá, psicológica para estar vendendo esse tipo de serviço, principalmente no que se tange ao conhecimento. Eu compartilho com vocês os meus conhecimentos, as minhas experiências de graça aqui no YouTube. E acho que esse é o sentido da internet, esse é o sentido um pouco da vida, talvez. Não restringir o conhecimento a uma barreira de pagamento. Talvez isso seja algo que eu precise mudar um pouco na minha mentalidade, talvez seja algo que eu ainda não esteja completamente amadurecido, mas no momento é dessa forma que eu penso. Contudo, eu tenho aqui o trabalho que eu tô fazendo no YouTube. Eu tô aqui gratuitamente compartilhando as minhas experiências, as minhas vivências, e pelo feedback de vocês, imagino que isso esteja sendo relevante de alguma forma, e vocês também estejam tirando proveito e agregando conhecimento e valor na vida de vocês. Obviamente, se eu continuar com esse trabalho e se ele continuar sendo bem recebido, em algum momento o meu canal do YouTube vai ser monetizado. Para o primeiro nível de monetização, você precisa ter pelo menos uns 1.000 inscritos. No momento desse vídeo eu já atingi eles, e você precisa ter 3.000 horas de conteúdo assistido dentro dos vídeos do seu canal. E atualmente eu tenho 1.900 horas, então falta mais umas 1.100 horas para eu estar atingindo esse primeiro nível de monetização do canal. E quando esse primeiro nível for atingido, eu já libero como primeiro benefício o clube de membros daqui da plataforma do YouTube. E eu estive pensando o que eu poderia oferecer de interessante e relevante para que as pessoas talvez sintam a vontade de se inscrever no meu canal. Eu ainda preciso estudar a viabilidade disso, ou quais mecanismos, ou quais sistemas talvez sejam necessários desenvolver para que essa minha ideia talvez rode, mas eu pensei na possibilidade de alguma forma fornecer um tipo de cashback para as pessoas que se inscrevessem como membro do canal. Basicamente, a pessoa pagaria a assinatura de membro com o seu cartão de crédito, então para todos os efeitos existiria ali um débito de uma assinatura de membros de um canal do YouTube, e na outra ponta eu devolveria uma parte desse valor da assinatura para aquele inscrito em forma de cashback através de alguma criptomoeda, talvez Monero, talvez The Pix. Preciso parar para pensar sobre isso. Então seria uma forma mútua de tanto eu quanto a pessoa que estivesse assinando o grupo de membros do canal tirasse proveito dessa operação financeira. Eu poderia estar tendo algum tipo de apoio e financiamento no canal, e a pessoa que estivesse me apoiando também poderia de alguma forma estar recebendo algumas criptomoedas de forma que não chamasse tanta atenção assim das entidades que gostariam de saber disso. Na prática, uma forma de apoiar o meu conteúdo e também fazer um DCAzinho em criptos. Enfim, eu preciso elaborar um pouco mais essa questão, conversar com alguns P2Ps para ver se é possível viabilizar isso. E esse foi um primeiro serviço que eu pensei sobre como agregar valor com o meu canal do YouTube. Além dos conhecimentos que eu estou fornecendo, fornecer essa porta de entrada com as criptomoedas através dos membros. Enfim, outra ideia que eu cogitei é que os membros eles são divididos
divididos em níveis, né? Você tem o primeiro nível, o segundo nível e acho que o terceiro nível, se eu não me engano. E para as pessoas que optassem em adquirir o terceiro nível da assinatura de membros, além dessa questão do cashback, eu também poderia oferecer algum tipo de participação de lucros. Pegar parte do valor que render no canal, seja pela assinatura de membros ou pelos AdSenses, enfim, o faturamento que eu tivesse do canal e compartilhasse com os membros desse nível mais alto também em criptomoedas. Uma forma de compartilhar lucros, por assim dizer, transformar o meu canal do YouTube, sei lá, numa ação, algo parecido com isso. De novo, eu preciso estudar as viabilidades, ver quais são as brechas legais que eu vou estar explorando para fazer isso, mas isso é algo que eu tenho em mente e talvez consiga viabilizar de fato. Semana passada eu estive conversando com o Dani Torres, ele pediu ajuda de minha para a utilização de algumas ferramentas para um projeto que ele está desenvolvendo, e durante essa conversa que nós tivemos, eu acabei entrando um pouco sobre esse assunto do tema desse vídeo. Ele tem muito mais tempo de vida e mais experiência que eu, perguntei quais eram as possibilidades ou visões que ele já tinha visto, vivenciado, enfim, ele usufruir um pouco da experiência de vida dele. E ele deixou uma ideia interessante para mim, um conceito interessante para mim, que era você pensar qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo e o que você está fazendo para chegar nele, o que você pretende fazer, quais são as formas para você alcançar este sonho. E eu fiquei refletindo sobre isso, já compartilhei com alguns inscritos sobre isso, e é a vontade que eu sinto de fazer com que a minha esposa não precise trabalhar, com que eu tenha a capacidade de sustentar a minha família e minha esposa possa se dedicar exclusivamente às coisas que ela quiser na vida dela, os sonhos que ela tiver, as aspirações, para que ela tenha a possibilidade de criar o nosso filho e dar o máximo de atenção e carinho para a criança, tem a necessidade de ter que estar sofrendo o estresse e a desgraça de bater ponto num serviço CLT, principalmente da área da saúde, que é onde ela trabalha. Enfim, eu acho que esse basicamente seria o meu sonho, conseguir construir a minha família e dar condições decentes e aceitáveis para eles. A minha esposa sempre comentou comigo em diversas oportunidades que ela tinha um sonho de abrir um café ou um serviço de hotelaria, uma pousada, alguma coisa do tipo. Eu gostaria muito de ter, sabe, a capacidade de oferecer esse sonho para ela e poder bancar as custas desse sonho, mesmo que desse prejuízo, mesmo que a cafeteria não desse nenhum tipo de lucro ou que a pousada não desse nenhum tipo de lucro. Aquele é o sonho da minha esposa e dá satisfação para ela. Eu gostaria de ter a capacidade de poder bancar esse sonho dela. Eu sei que é um pouco abstrato falar dessa forma, né? Ter esse sonho, essa visão como objetivo, mas é algo que eu tenho há muitos anos na cabeça e que eu gostaria muito de realizar. Muitas vezes acabamos nos acomodando com a nossa vida, com a nossa situação, com nossos empregos e abrimos mão do nosso sonho. Muitas vezes a loucura da vida não permite com que a gente simplesmente para refletir sobre quais são os nossos sonhos, as nossas vontades, sobre o que nós queremos fazer na nossa vida e quais meios e caminhos nós vamos estar adotando para isso. Com todas as pessoas que eu falo, todas as pessoas do grupo do canal, o relato é sempre igual. A incrível necessidade de você estar o tempo todo tendo que ganhar dinheiro e lutar para conquistar alguma coisa, e sempre que você conquista, você perde todas aquelas coisas num estalar de dedos. Eu vejo que essa é a realidade de muitas pessoas, não só a minha. E eu queria deixar como mensagem desse vídeo esse conselho de pare um pouco para refletir qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo e quais são os passos e atitudes que você precisa tomar para alcançar eles. Talvez seja um norte bastante producente para vocês estarem focando, não deixar vocês ficarem perdidos nos labirintos da rotina e nas desgraças que o Brasil sempre oferece pra gente. Eu gostaria muito de dizer que as coisas vão melhorar, que em 2026 a gente vai ter um novo presidente eleito e que ele vai melhorar todas as coisas do país, todos os escândalos de corrupção no Brasil vão evaporar e aqui a gente vai virar a nova potência das Américas. Mas eu acho que é inteligente a gente estar preparado para se isso não acontecer, e o pior for acontecer, ou se simplesmente o Brasil for continuar essa desgraça que ele sempre foi, quais são os planos, quais são as medidas que a gente vai estar adotando para estar contornando essa situação que a gente talvez se encontre. Pensem sobre isso. O que eu tinha para passar nesse vídeo era isto. Um forte abraço a todos, boa sorte e até o nosso próximo encontro, pessoal. Fui!